Oi, pessoal, tudo beleza? Semana 29 de Geografia, nossa penúltima semana de estudo, tá bom? Nós vamos começar a apostila 4, volume 4, tá? E nós vamos começar aqui, ó, na unidade 7, Atividades Econômicas no Território Brasileiro, tá bom? Nós vamos fazer essa semana a página 3, 4 e 5, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente pode observar na entrada da unidade, né? Na página de entrada da unidade, várias atividades, né? No campo, né? Aqui a plantação, né? A colheitadeira aqui, colhendo. Indústria, ó. Comércio, né? Aqui, ó, comércio. Aqui, prestação de serviço, né? O asfaltamento das estradas, tal. Então, o que a gente vai aprender nesse capítulo? Vamos lá. Nesse capítulo, você vai estudar as diferentes atividades econômicas do território brasileiro e compreender um pouco mais sobre o uso da tecnologia em algumas delas, tá? Então, vamos lá. O setor econômico gera milhares de empregos e os profissionais que atuam nele são responsáveis pela produção de alimentos, transformação da matéria-prima nas indústrias, comércio e prestação de serviço. Então vamos lá. Aqui nós temos uma história em quadrinhos, né? E leia a história em quadrinhos, depois responda ao que se pede. Então nós temos aqui, ó. Quando crescer. Aí o menininho entra lá. Oi, tio Beto. Oi, Joaquim. Estava pensando, quando crescer, irei trabalhar com chocolates, assim como você. Vou plantar e colher o cacau. Olha ele imaginando. Vou plantar e colher o cacau. Na indústria, vou transformá-lo em diferentes tipos de chocolates, com amendoim, castanhas, passas. Depois, quando estiverem prontos, vou vendê-los para todas as pessoas do bairro. E ele continua falando, e o homem fica assim, né? Olhando para ele. Né? Vai fazer tudo isso? Plantar o cacau, colher o cacau, transformar o cacau em chocolate, em vários tipos de... Ixi, né? Vamos lá. Em qual atividade econômica trabalha o tio do Joaquim? Olha lá o tio do Joaquim. O que o tio do Joaquim tem? Uma loja do quê? Uma loja do que o tio do Joaquim tem? Fácil, né, gente? Quais são as atividades necessárias para obter o chocolate? Aquilo que eu acabei de falar. Olha lá. Plantar o chocolate, colher o chocolate. Na indústria, transformar o cacau em vários tipos de chocolate, com amendoim, castanhas, passas, o chocolate amargo, chocolate ao leite, chocolate branco, né? Depois que tiver pronto, vender o chocolate na Bombonière ou na loja de chocolate. Então, olha lá, quais são as atividades necessárias para obter o chocolate? Tudo isso que eu falei. C. Por qual razão o tio de Joaquim ficou assustado? Seu sobrinho conseguirá exercer todas essas funções, todas essas atividades? Uma pessoa só vai conseguir plantar o cacau, esperar o cacau, a árvore crescer, colher o cacau, ter uma indústria para fazer o chocolate. Depois do chocolate pronto, ter uma loja para vender esse chocolate. Uma pessoa só consegue fazer tudo isso? Por isso a cara do tio dele aqui, ó, né? Porque, gente, não é assim, né? Tem uma pessoa lá no campo trabalhando na plantação e na colheita do cacau. Esse cacau vai ser transportado para chegar até a indústria. Lá vai ter outras pessoas trabalhando na indústria, na fabricação do chocolate, na transformação do cacau em chocolate. Aí, lá na loja,
tem outra pessoa que vai ter outra loja, vai ter várias lojas ou várias pessoas com muitas lojas de chocolate para vender. Uma pessoa só não consegue fazer tudo isso, não é mesmo? Então vamos lá. Página 3. Aí vocês perguntam, é para responder aqui na apostila? Se tiver espaço, né, que eu tô achando aí que tem sim, você coloca aí, tá bom? Vamos para a página 4. Olha lá. Setores da economia. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são resultado da interação entre o campo e a cidade e envolve vários trabalhadores empregados em 3 setores da economia. Aquilo que eu falei para vocês agora, uma pessoa só não consegue fazer os 3 setores, uma pessoa só. Setor primário, formado pelo conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A agricultura é a plantação de vários tipos, né, de hortaliças, legumes, verduras, frutas, tal. A pecuária é a criação de animais, né, não só de boi e vaca, mas a criação de gado bovino, que é o boi e a vaca, gado suíno, que são os porcos, né? As aves, né? Então, pecuária é a parte da criação de animal. E o extrativismo é a parte da retirada da matéria-prima, do produto, vamos voltar lá na história do menininho. O cacau não é colhido lá na árvore, não é tirado da árvore. Então, isso é o extrativismo. Outro exemplo de extrativismo, por exemplo, para fazer o asfalto da cidade, da rua, tá? O que tem que ser tirado da natureza? O que é extraído da natureza? O petróleo, tá? Então, isso é extrativismo, é tira da natureza para transformar em outro produto, tá bom? A borracha, por exemplo, para construção, para fazer pneu, fazer a borracha que a gente apaga o nosso caderno, fazer, nossa, tanta coisa, meu Deus. Nossa, é que não vem, sabe, na hora. Mas é extraído da onde? É tirado da onde? De uma árvore, tá? É cortada assim, faz uns cortes na árvore e vai pingando um líquido branco, tá? E aquele líquido, aquelas gotinhas lá que vai pingando, que a pessoa tem que ficar ali com maior paciência, esperando, aquilo vai se transformar em borracha, que vai ser feito pneu, vai ser feito as coisas que a gente tem de borracha, chinelo, né? Setor secundário. Fazem parte desse setor as atividades envolvidas em todos os tipos de transformação industrial, geração de energia e construção civil. Então, por exemplo, né? Vai lá, pega lá, tira a borracha, tá? Da seringueira, tira a borracha, extrai lá o líquido. Essa borracha vai para esse líquido vai para a indústria ser transformada em borracha. Aí essa borracha vai para uma outra indústria que vai transformar aquela borracha em pneu. Vai para uma outra indústria, onde a outra indústria vai transformar aquela borracha em chinelo, tá? Então vai sendo a transformação, tá? É o setor secundário. O setor terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviço. Então, aquele pneu que foi feito lá na indústria vai para o comércio, para a loja de pneu,
que aí o seu pai vai lá na loja comprar um pneu novo para colocar no carro, tá? Então, são 3 setores. Primário, que é agricultura, pecuária, extrativismo. O secundário, que é a transformação pela indústria. E o terciário, que é o comércio do que a indústria fez. Vai vender o que a indústria fez. Que produtos utilizados no seu dia a dia passaram pelos setores pelos setores econômicos. Então, olha só, muitos alimentos e matérias-primas produzidos nas atividades do setor primário serão modificadas no setor secundário, na indústria, e comercializado no setor terciário, que é o comércio. Por exemplo, o cultivo do algodão, que será transformado na indústria têxtil, nós já vimos isso, em diversos tecidos e vestuários que depois poderão ser comercializados em todo o território nacional. Então, olha aqui, ó, lembra da plantinha do algodão? Ele vai ser transformado em tecido pela indústria. Esse tecido vai para uma outra indústria, para uma outra fábrica, fazer várias roupas, vários tipos, camisetas, camisas, vestidos, calcinha, cueca, todos o vestuário. Esse vestuário feito pela indústria vai para a loja, onde a gente compra as roupas. Beleza? Então, vamos lá. Relacione as frases a seguir aos respectivos setores da economia. Aí nós temos aqui, ó, letra A, setor primário, que é lá a agricultura, a pecuária, o extrativismo. B, setor secundário, que é a indústria, a transformação. C, setor terciário, que é o comércio, a venda, né? Então, vamos lá. Vocês deverão colocar aqui, ó, nos quadradinhos, se é letra A, B ou C. Vamos lá? Nas indústrias, ocorre a transformação da matéria-prima em diferentes produtos. Isso é o setor primário, letra A, é B ou é C? Você vai colocar a letrinha no quadradinho. Conjunto de atividades econômicas desenvolvidas no campo que produz alimentos e matéria-primas. No campo, produz alimentos e matéria-prima. Setor A, que é o primário, setor B, que é o secundário, ou setor C, que é o terciário. Você vai colocar a letrinha no quadradinho. Ocorre a comercialização de alimentos produzidos no campo e de produtos originários nas indústrias. E aí? Ocorre a comercialização. Qual o setor é? A, B ou C? E a última, reúne atividades de comércio e prestação de serviços. E aí, qual que é? Setor A, B ou C? Qual letrinha que nós vamos colocar aqui no quadradinho? Tá? Vamos lá, pessoal, para a página 5. Atividades do setor primário. Vamos falar agora do setor primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo. O setor primário destaca-se na economia brasileira em função da grande extensão territorial do nosso país e de sua variedade de solos, rios, vegetações e climas, que favorecem o desenvolvimento das atividades econômicas desse setor em todo o território nacional. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre as diferentes atividades econômicas do setor primário realizadas nas regiões brasileiras. Agora nós vamos ver o setor primário em todas as regiões brasileiras. Nós vamos começar aqui na região norte. Olha lá a região norte pintadinha de amarelo, tá vendo? Aí na região norte nós vamos falar do setor primário. A região norte do país distingue-se no extrativismo vegetal, com
a exploração do látex, que é aquele líquido branco, vai fazer a borracha, e a coleta de castanhas, e no extrativismo mineral, principalmente com a extração do ferro e da bauxita, cuja maior reserva encontra-se no estado do Pará. A bauxita, após processada, dá origem ao alumínio, muito utilizado na fabricação de latinhas de refrigerante, sucos, panelas, janelas, portões, bicicletas, peças automotivas, que é peças de carro, né? Entre outros produtos. Olha aqui, gente. Olha essa foto. A extração de bauxita em Paragominas, no Pará, em 2015. Essa terra vermelha que vocês estão vendo aí não é terra, é a bauxita, tá? É um mineral que o planeta, a Terra, o planeta Terra produz, tá? É um mineral que é extraído aí, tirado, levado para a indústria para ser transformado em alumínio, em ferro, tá? Isso daí é bauxita. Aqui, ó, as latinhas já prontas, a indústria transformou isto nisto. Transformou nisto. Ó, uma porta de loja, né? Feita de ferro, né? Então, é muito interessante, ó. Tá vendo, ó? O extrativismo. O extrativismo mineral fornece muitas matérias-primas para o setor industrial, movimentando os mercados nacionais e de exportação. O que é exportação, professora? Vende para outros países, tá? O Brasil está entre os maiores produtores de alumínio do mundo, exportando para muitos outros países. A flexibilidade e a resistência desse metal viabilizam a sua utilização em diferentes áreas, como na construção civil, naval, construção de navios, aeroespacial, que é a construção de aviões, automotiva, que é o carro, né? Entre outras. Então, olha que interessante. Aqui nós temos aí, né? O carregamento de bauxita no porto de Trombetas, em Oriximiná, no Pará, tá? Ele é transportado aí, nesses grandes navios aí, vai ser levado para a indústria, para ser transformado em alumínio, tá bom? E aqui nessa página, na página 5, a gente termina a nossa semana 29, tá bom? É isso, pessoal. Vocês tendo dúvida, me procurem, me chamem. Bons estudos a todos. Muita saudade. Beijo para todo mundo.